Jujutsu Kaisen virou o novo Naruto? Sim, parece algo meio absurdo de se falar, até parar pra pensar em todo o hate que a comunidade de Naruto tacou na obra após o término do mangá. Mas vamos deixar esse ponto pra depois. Vamos focar agora e falar objetivamente sobre o final de Jujutsu Kaisen. O que teve de tão absurdo a ponto de fazer toda a comunidade, ou boa parte dela, se revoltar com o final da obra. Obviamente, não poderia ser outra coisa do que a morte do honrado, do escolhido pelos céus, Satoru Gojo. E a morte de Satoru Gojo não foi necessariamente o final da obra, assim como Naruto. E o seu ponto de divergência entre a fanbase foi não necessariamente o final em si, mas de como ocorreu a morte de Madara e, é claro, a pior introdução de todos os personagens da história dos animes, da personagem Kaguya. Mas por enquanto, vamos focar em Jujutsu Kaisen aqui. Deixa essa parte aí pra depois. A morte de Gojo estava predestinada desde o dia em que Geige Akutami resolveu libertar ele de seu selo. Porém, em algum ponto, eu creio que todos pensavam que pelo menos na luta contra o próprio Sukuna, ele teria um resultado positivo, que a vitória seria de Satoru Gojo. E provavelmente o vilão final, na cabeça de todos, seria o próprio Kenjaku. Eu vi tantas teorias falando que o Kenjaku seria o verdadeiro vilão final, com a sua assimilação, e eu mesmo já tinha lá no fundo aceitado isso como a verdade absoluta. E talvez isso foi o que causou toda a revolta dos leitores na época. O autor estava indo por uma linha muito diferente do que todos imaginavam, mas os fãs usavam as falas dos próprios personagens para justificar os seus argumentos e manter a esperança de que Gojo iria ganhar. E de fato, se você acompanhar essa luta semanalmente, a perspectiva de que Gojo estava dando um cacete unilateral no Sukuna era mais que clara. Só que você já leu Jujutsu Kaisen de uma vez? Assim, de uma tacada só. Em todos os arcos eu observava que ler essa obra cadenciada ou de uma vez mudava muito a minha experiência, a ponto de eu ter dropado a obra no arco do abate, por achar muito cadenciada de um jeito ruim, nada fluida, sabe? Pra depois achar um dos arcos mais dinâmicos de todos, ainda mais pois o jeito que o Geige Akutami articula suas páginas pra fazer você ler rapidamente e ter uma dinâmica de ação bem absurda é simplesmente incrível. Eu lia 30, 40 capítulos em um dia, tudo por conta desse jeito incrível de desenhar e enquadrar suas páginas. Bom, voltando, você vê a luta de uma vez, ela realmente dá uma perspectiva muito mais equilibrada pra tudo. Inclusive, me deu a sensação mais do que certa que o Gojo de fato era o desafiante, tentando usar tudo ao seu dispor, várias maracutaias, várias ajudas, inclusive no começo da luta, pra tentar ganhar do poder bruto do Sukuna, que era inevitavelmente mais forte. E claro, que se você usa o argumento de que ele só ganhou pelas 10 sombras, você pode se enviesar muito e acabar não enxergando o quanto ele era superior durante toda a luta. Sukuna continuou a lutar e demonstrou ainda mais técnicas após a morte de Gojo, mas a técnica que realmente importa para o fator narrativa é o seu corte capaz de cortar o mundo. Uma técnica que de fato ele conseguiu dominar rapidamente, graças ao Mahoraga, e especificamente por ele. Mas em nenhum momento se diz que ele não dominaria essa técnica futuramente, durante a própria luta, ou que ele não teria opções diferentes para derrotar Gojo. Enfim, esse ponto eu posso trabalhar mais em outro vídeo, sobre a derrota em si do Satoru Gojo, pois esse é o ponto que faz todo esse hate ser presente na obra. Porém, tem outro ponto de hate na obra, que é simplesmente o protagonista ganhar no fim. Por quê? Porque sim, é só isso mesmo. E nesse ponto eu estou mais a favor da comunidade do que exatamente da escrita do autor. De fato, tanto Itadori quanto Naruto ganharam suas lutas que na teoria eram impossíveis na questão de poder. Porém, não foi sem motivo ou simplesmente uma decisão idiota. Os shounen a todo tempo apresentam duas pessoas que discordam de algo. Eu vou usar como exemplo Bleach. Byakuya discorda de Ichigo e acredita que as leis devem ser seguidas a qualquer preço, inclusive da vida de sua irmã, se assim for necessário. Ichigo discorda e acredita que a lei não está acima da vida de outras pessoas. A luta entre espadas não passa de uma metáfora para colocar seus argumentos em xeque e acontecer mais uma batalha de ideias e ideais do que uma batalha de espadas. Assim como Itadori e Sukuna são duas pessoas colocando suas ideias em xeque, ou uma maldição em pessoa. E no fim, o Itadori ganhando a discussão contra o Sukuna, isso mostra que ele perde nos argumentos e na batalha. Ele perde a luta verbal e a luta física. Naruto também tem o mesmo exemplo. Ele discorda do plano de Kaguya, então ele tem que parar ela. E tenho que admitir que em Naruto é onde o ponto de cheque de ideias fica mais entre o Madara e Obito, onde vemos o Naruto ganhando do Obito apenas na conversa. O que, por mais que tenha virado meme, é a síntese mais pura do que um shonen quer passar. Então sim, respondendo a pergunta do título do vídeo, Jujutsu virou o novo Naruto. É o anime mais popular da sua geração e assim como o final de Boku no Hero foi criticado, o de Demon Slayer também, e até mesmo de Haikyuu, finais vão ser criticados, pois
ninguém está preparado para o fim. E por último, mas não menos importante, o ponto que faz Jujutsu ter virado o novo Naruto é simples. Os dois são animes de extrema popularidade que conquistaram muitas pessoas e gerando grande expectativa para seu fim. E que no fim nunca vão ser atendidas e sempre vão frustrar alguém, pois histórias que se estendem tanto geram inúmeras problemáticas e que só podem ser resolvidas de um jeito ou de outro desagradando os fãs. E só uma pessoa consegue agradar todos os fãs e ainda fingir que toda a história foi amarrada perfeitamente: o Oda, porque o Oda é gênio.